Olá, muito bom dia! Você está ligado no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu sou o pastor Jaques Amaral. Antes de começarmos, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like. Se for possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu núcleo de relacionamento utilizando as suas redes sociais. O link daqui da descrição, ele é partilhável e fazendo isso, você está ajudando a divulgar o nosso trabalho e ao mesmo tempo vai estar evangelizando, que é o mandamento. Eu vou pedir também para que você utilize a área dos comentários para deixar aqui as suas dúvidas, suas perguntas, os seus comentários. É muito importante para nós que você coloque aqui a sua opinião, suas sugestões, o que nós podemos melhorar, como nós podemos melhor te atender aqui nesse espaço. Se você está aqui conosco, fica ligado porque a nossa escola bíblica já começou. Estamos de volta, muito bem, e nós vamos retomar o nosso debate, o nosso estudo, o estudo panorâmico da Bíblia, como nós iniciamos na semana passada. Pois muito bem, na semana passada nós tomamos por base o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, que traz o seguinte ensinamento: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo, o seu discípulo, o seu aprendiz, conceitos e fundamentos importantes a respeito da palavra de Deus. E ele vem trazendo que toda palavra inspirada, ela é apta ou ela possui um propósito. E é a partir disso que nós queremos fazer um estudo que traga também para a igreja um propósito, que venha mostrar a necessidade de ter conhecimento da palavra de Deus. Vejam bem, senhoras e senhores, que este não é um estudo profundo a respeito de determinado livro, determinado capítulo ou versículo da Bíblia, mas é um estudo panorâmico, pegando curiosidades, características e fatos marcantes, tanto inseridos dentro da Bíblia, como também contextos históricos importantes e relevantes para a formação do conhecimento, em especial do cristão que se preocupa em adquirir mais conhecimento, de maneira que esses conhecimentos sejam aplicáveis na sua vida e possam contribuir para o seu crescimento, tanto pessoal quanto espiritual. Então, vamos continuar. Na semana passada, nós tomamos esse versículo como uma base para o nosso ensinamento. E nessa semana, nós queremos trazer aqui para vocês também passagens que são relevantes. O Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 13, no verso 31, nos traz o ensinamento que são as próprias palavras de Jesus, informando que todas as coisas que são visíveis, essas coisas haveriam de passar. Entretanto, as palavras de Deus, aqui nós estamos com o Filho de Deus dando testemunho de que a palavra é fiel e verdadeira e que essa palavra ela não ia passar. Mas em qual sentido? Bom, você está perguntando como que essas palavras não vão passar. A Bíblia, como nós sabemos, através da história,
Nós já tivemos grandes perseguições aos cristãos. Cristãos foram mortos, foram jogados em covas, foram jogados em coliseus, foram destruídos, foram perseguidos, amordaçados, foram queimados vivos, foram crucificados, de maneira que o evangelho não pudesse avançar. Mas essa palavra ela é tão poderosa e ela faz tanto parte de um contexto de um Deus todo-poderoso que ela resistiu a todas essas coisas. Resistiu a muitas coisas. E nós que vivemos nesse século, no século da informática, onde a informação ela viaja numa velocidade muito grande, as coisas estão acontecendo e a gente pode testemunhá-las quase que em tempo real. Em alguns casos nós as testemunhamos em tempo real. Nós sabemos que a concorrência com a palavra de Deus ela é muito grande, mas Jesus Cristo está nos trazendo esse alerta. Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas que estão nesse paralelo entre os céus e terra, muitas coisas vão acontecer, vão passar. Os céus passarão, a terra passará. A terra vai se modificando ao longo da existência da raça humana. Os céus vão se transformando, mas diz Jesus Cristo que as suas palavras não passarão. Não passarão em qual sentido? Todas as palavras, toda a escritura, tudo aquilo que foi entregue por Deus, escrito pelos homens inspiradamente pelo Espírito Santo, essas coisas não haverão de passar antes de que sejam todas integralmente cumpridas. Vamos ver mais adiante? No capítulo 5 de Mateus, nos versos 18 e 19, Jesus Cristo também traz esse fundamento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, reforçando o entendimento já trazido em Marcos, nenhum J, a letra J, ou um tio, um símbolo da gramática, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, prestem atenção nessa parte que é importante, nós faremos uma abordagem utilizando bastante esse texto, de uma forma que nós possamos ter uma melhoria no nosso entendimento a respeito das Escrituras. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E quais são esses mandamentos? Em alguns instantes nós vamos exibir aqui uma apresentação mostrando, mas isso eu já posso adiantar aqui, mostrando que os mandamentos eles não foram revogados a partir do momento em que Jesus verteu o seu sangue na cruz. Pelo contrário, eles permanecem e Deus espera que aqueles que são obedientes à palavra e à vontade de Deus possam os cumprir. Quem são esses obedientes? Você que está me ouvindo aqui nessa manhã. Nós, os cristãos, nós da comunidade Yahvé Shammah, de toda a comunidade que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa promessa, esse mandamento é para cada um de nós. Vejam bem, Deus está dizendo que aquele que violar os mandamentos, por menor que seja, então são duas características, elas são complementares, mas elas não se isolam, preste bastante atenção. Tanto quem violar, quanto aquele que ensinar de forma diversa daquilo que tem sido, da essência que tem trazido as Sagradas Escrituras. E isso traz para os nossos tempos alguns questionamentos que eu vou reputar assim, de menor relevância para aqueles que estão antenados, para aqueles que já estão conectados, para aqueles que estão cientes que a essência da Bíblia ela não se resume na sua tradução ou em uma ou outra versão, porque nós entendemos que a essência da Bíblia é a apresentação da pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo, da Trindade e da vontade do reino dos céus para a humanidade. Tudo aquilo que contraria essa verdade, ela está indo contra esses mandamentos e esses ensinamentos. Os mandamentos, eles não revelam na totalidade a pessoa de Deus, mas eles nos demonstram o caráter e a personalidade de Deus como um ser que é eterno,
um ser que é santo, que é puro, que representa o amor para toda a humanidade, mas que é um Deus justo, e especialmente por ser um Deus que tem aversão ao pecado, e a existência de Deus e a existência do pecado são incompatíveis, inconciliáveis. Não pela parte de Deus, porque Deus é eterno, mas o pecado ele é perecível e ele vai ser destruído em algum tempo, o tempo que Deus tem preparado para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo, para a humanidade. Então, voltando aqui ao ensinamento, Jesus vem afirmar que passarão céus e terra, reforçando a ideia já trazida pelo Evangelho de Marcos, mas aqui acrescentando que nenhuma única letra, nenhum símbolo da gramática passarão daquela lei sem que ela seja integralmente cumprida, porque essa é a expectativa do reino dos céus. E seguindo mais adiante, nós podemos ter a seguinte compreensão: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, ou pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Todos esses versículos eles possuem um encadeamento, apesar de não possuir uma ordem cronológica, uma sequência cronológica, mas eles traduzem uma ideia de uma unidade daquela que é a vontade de Deus para a humanidade. Quando Deus determinou que a humanidade tivesse esses escritos e que eles fossem diluídos, nós já aprendemos aqui, por mais de 40 autores, diferentes autores de diferentes épocas da existência da humanidade, mas todos eles trazendo uma ideia única, que é da apresentação da Trindade, do Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da promessa de redenção e, em especial, do desejo de Deus de reconciliar com a humanidade, uma humanidade pecadora. Todos eles trazem toda essa ideia, todo esse conjunto, e nós já podemos entender aqui nesse primeiro momento que essa é a ideia central da Bíblia: apresentar o Deus, mas apresentar o Deus que pode regenerar e que quer regenerar a raça humana, mas que não deixou essa raça humana à deriva. Ele se revelou por várias e diversas manifestações maravilhosas de poder, de grandes milagres que são da própria narrativa da Bíblia, mas também deixou escritos, ou seja, ele está cumprindo aquilo que ele escreveu, que ele mandou que Moisés escrevesse lá em Deuteronômio, que é a repetição, né, da lei. Ele mandou: olha, as coisas encobertas, essas pertencem a Deus e ele as revela conforme a sua vontade. Isso é uma característica específica de Deus. E ele está trazendo uma característica geral, generalizada para toda a raça humana, porque aquelas que são reveladas pertencem à humanidade, para que todos aqueles que quiserem possam cumprir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E por que trazer todas essas coisas? Porque a Bíblia foi escrita para você, ela foi escrita para você e foi escrita para mim, para ensinar. Nós vamos lembrar lá de 2 Timóteo, ensinar, redarguir, instruir, orientar em justiça, tudo aquilo que Deus espera e que os apóstolos fizeram e fundaram muito bem. Nós vamos prosseguir informando, eu já passei essa informação mais cedo, que os mandamentos eles não foram revogados com a morte de Jesus Cristo na cruz. Pelo contrário, Jesus Cristo cumpriu o sacrifício que era impossível qualquer sangue de qualquer animal cumprir para expiação dos nossos pecados. Ou seja, a redenção ela foi conquistada, ela foi nos dada através do sacrifício feito por Jesus Cristo. Mas os mandamentos eles permanecem válidos e aplicáveis ao tempo de hoje, ao tempo futuro, assim como foi também no tempo passado. Não houve uma revogação dos mandamentos. E o próprio Jesus Cristo, ele nos orienta a respeito disso quando ele ensina. Eu vou avançar um pouquinho mais. Aqui.
Foi por esta razão que Jesus Cristo declarou: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, ou seja, não vim substituir, eu não vim trocar aquilo que Deus entregou por uma outra coisa. Mas ele veio para justamente cumprir aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. E não faria o menor sentido Deus entregar durante milhares de anos, de séculos, né? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em mais de 1500 anos, ela traz tanto narrativas históricas quanto proféticas, quanto de revelação. Deus não ia fazer isso tudo para depois simplesmente em determinada época da humanidade, não, destruiu tudo, agora mudou, não é isso mais que está valendo. Deus não está trazendo para a gente um regime político partidário, ele está trazendo para a gente a revelação do reino dos céus, quando ele estava quando ele estava estabelecendo os fundamentos do universo. Preste bastante atenção nisso, não apenas dessa terra onde a gente vive, mas de todo o universo. Ele estava tratando de coisas que são eternas, e é assim que ele nos apresenta. Ele está nos apresentando resquícios da eternidade, não a revelação completa da eternidade, porque Jesus Cristo nos ensinou que ele está preparando um lugar. E a própria palavra, na letra dos evangelhos, dando voz, dando sentido às palavras de Jesus Cristo, ele vem trazer justamente esse entendimento para nós. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. São palavras de Jesus Cristo a respeito do Pai, a despeito de toda a narrativa da criação, desde o primeiro dia, do segundo até o sexto, inclusive corroborando aquilo que ele traz nos mandamentos para cada um de nós. Deus não está substituindo o seu plano por um novo plano. Muito pelo contrário, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, aquilo que ele entregou como promessa. Ele está cumprindo e dizendo e reafirmando, através inclusive da voz de vários profetas, que ele é um Deus que não muda, ele é um Deus que não vai permitir que o Espírito dele habite em carne pecaminosa. Deus, ele não vai permitir que a maldade se espalhe a ponto de perder o controle. Deus não vai permitir que a injustiça seja eterna. Deus não vai permitir que a morte, que o pranto, que o choro, que essas coisas sejam eternas. As promessas de Deus são que essas coisas são passageiras e que Jesus Cristo, nosso advogado fiel, que está à direita do Pai, ele tem preparado lugar para cada um de nós lá no céu. Então, é importante trazer que a lei e os profetas, eles serão integralmente cumpridos, que eles vão dar voz às sagradas escrituras, eles vão dar cumprimento, vão trazer a concretização de tudo o que está descrito na palavra de Deus. E é assim, e é com esse planejamento, é com esse propósito que nós podemos e devemos estudar a Bíblia, buscando esse entendimento. Deus, ele não vem substituir as Escrituras por um novo plano. Não existe plano B. Deus só tem um plano, o plano original que está desenhado desde o início e que tem sido cumprido na nossa existência. Vamos avançar aqui um pouquinho, dizendo que Jesus, ele resumiu os mandamentos. Nós conhecemos a história em que ele resume todos os mandamentos em dois grandes fundamentos. Dois grandes fundamentos, sem revogar a ideia dos demais. Não é porque Jesus Cristo pagou os meus pecados na cruz, pagou o preço, que eu estou livre para pecar. Não é porque Jesus Cristo verteu o seu sangue na cruz que eu estou livre para roubar, para matar, para destruir, que eu estou livre para fazer a minha própria vontade. Muito pelo contrário. Eu tenho hoje a liberdade de servir a Deus porque Ele pagou o preço do pecado na cruz por mim. Nós temos esse entendimento e sabemos que se Deus mantém o seu critério rigoroso de destruição como consequência de cada pecado
percebido pelas condutas dos homens, a humanidade talvez não chegaria à quantidade de pessoas vivas existentes próximas, ou já passou dos 7 bilhões de seres vivos existentes na Terra, de seres humanos existentes na Terra, porque os critérios de justiça de Deus, eles são de altíssimo, elevados padrões, muito, muito alto. Jesus Cristo veio reafirmar que através do esforço humano, a raça humana não conseguiria redimir a Terra, redimir os pecados praticados em diversas gerações por diversas pessoas. O plano sempre foi esse. Está lá em Gênesis 3,15 que Deus ele preparou um plano de redenção para a humanidade, trazendo para nós a vitória sobre o nosso adversário, sobre o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso espírito. Ponto. Isso não quer dizer que Jesus Cristo, ao cumprir o plano de expiação, ele revogou os demais fundamentos, os demais mandamentos. Mesmo se nós considerarmos, nós explicamos na semana passada, que esse sistema de fazer registro da Bíblia, das versões que são disponíveis para nós, por livros, capítulos e versículos, mesmo se eu não considerar esse sistema, não existem apenas 10 mandamentos. Não existem, muito pelo contrário. A numeração que foi entregue, inclusive, é uma numeração que não condiz com a literatura do livro, mesmo sem considerar versículos e capítulos. Vamos adiante para ver? Eu peguei aqui alguns exemplos. Eu peguei aqui o texto que está descrito em Êxodo 20, do 1 a 17. Só um minutinho para mim tomar uma água. E destaquei aqui para vocês em vermelho, numerando todas as frases que têm um verbo imperativo de ordem. O que é o verbo? Por exemplo, no número 1 ali que eu destaquei, não é o primeiro versículo, porque o primeiro versículo é: então Deus falou todas essas palavras dizendo. Esse é o primeiro versículo do capítulo 20 de Êxodo. Mas a numeração que eu estou apresentando aqui para vocês é uma numeração que vem trazendo exemplos de que não são apenas os 10 mandamentos. Todas as vezes que eu coloco um verbo imperativo, que é uma ordem de Deus para que nós obedeçamos, ela se torna um mandamento. E nesse livro, nessa passagem, nesses 17 versículos, nós temos vários exemplos. E se você quiser ir além e ser ainda mais detalhista, no verso de número 17, você tem ali várias ordens. E elas estão separadas por frases, por períodos, por frases. Por exemplo, onde está escrito o número 12: não cobiçarás a casa do teu próximo, vírgula, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu estou falando de um outro objeto. Uma coisa é a casa, outra coisa é a mulher. Então são dois objetos diferentes. E ainda mais, na próxima sentença, no próximo período, nem o seu servo. Então estou falando de uma outra categoria de pessoas. Nem a sua serva, estou falando de uma outra categoria de pessoas. Nem o seu boi, ou seja, comecei a falar de determinadas coisas que o homem, bens, posses que o homem pode ter, pode conquistar. Nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí sim, quando diz nem coisa alguma, estou generalizando. Tudo aquilo que pertence ao próximo, independentemente da sua classe, do seu gênero, da sua espécie, da sua estirpe, ele está colocando aqui: você não deve cobiçar. Então está aqui, ó, a ordem imperativa: não cobiçarás. Se eu considerar que só aqui no 12º apontamento que está em vermelho aí no seu slide, se eu considerar só aqui, eu tenho 1 que é o próximo, 2 a mulher, 3 o servo, 4 a serva, 5 o boi, 6 o jumento, e toda a coletividade, toda a generalidade de nem coisa alguma. Então seriam, na verdade, no mínimo 19 mandamentos que são ordens. Deus aqui está ordenando qual que é
o imperativo do comando de Deus. Você não vai fazer. Sempre seguindo, não vai fazer. Não faça, não faça, não tenha essa conduta. Não terás outros deuses, não farás imagem. E o mesmo se aplica ao exemplo aí do destaque número 2, que fala: não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vou relembrar a todos vocês que Jesus Cristo exemplificou, ele resumiu trazendo como exemplo, mas ele não simplificou, porque justamente trazer em obediência as nossas vontades choca, a nossa vontade choca com a ordem de Deus, porque o que Deus está determinando aqui é muito difícil de se fazer se você não tiver um coração completamente rendido ao Senhor. Então, os mandamentos, eles não são 10, porque existe um apelo até literário, até cultural para a venda de livros, para a venda de filmes, para que as bilheterias alcancem grandes números, grandes cifras, essa aglutinação dos mandamentos para que eles se tornassem 10 e se tornassem um número que representassem assim, algo perto de uma perfeição ou de uma totalidade, até para você fazer percentuais, para você fazer cálculos, fica mais fácil considerar que são 10, mas na verdade os mandamentos são bem mais do que 10, e se levarmos ao pé da letra a literalidade, eles são bem mais do que 24. E aqui ele traz, a literatura traz para a gente coisas que a gente não deveria negligenciar para a nossa vida. Então, no primeiro bloco, Deus começa a trazer, deixa eu retornar aqui, no primeiro bloco, Deus começa a trazer para a gente ensinamentos a respeito da sua pessoa e do seu caráter. Ali Deus está apresentando a sua pessoa. E eu queria fazer um parênteses aqui, acho até que eu vou fazer uma anotação aqui, para que eu não esqueça de fazer esse comentário. O parênteses que eu quero fazer é o seguinte: Deus ele não abriu mão do seu padrão de santidade. Ele não abriu mão do seu padrão de santidade. E ele entrega esses mandamentos muito tempo depois de chamar Abraão, que é o pai da fé, né, que é aquele que recebeu a promessa de ser o pai de grandes multidões. Não é isso mesmo? E uma pergunta, inclusive, que pode gerar um debate muito interessante para cada um de nós. A partir disso, quando Deus entrega esses mandamentos, ele está estabelecendo de uma forma clara e literal aquilo que ele espera que seja o comportamento da raça humana enquanto relacionamento com Deus. Enquanto a raça humana tiver interesse em relacionar com Deus, ela precisa observar essas, vamos dizer assim, regras. São regras, então, de relacionamento e de também padrão de santidade. E eu queria deixar aqui a pergunta no ar. Vou deixar a pergunta no ar, e você que é o nosso ouvinte, nosso telespectador, nosso internauta, se quiser, coloque aí nos comentários que você tem interesse em responder o seguinte questionamento: e para as pessoas que viviam antes da lei, qual seria o tratamento de Deus para com elas? Elas seriam tomadas por inocente? Temos certeza que não, porque Deus apresentou outros meios de se relacionar. Então fica a pergunta: qual é o critério de avaliação da conduta das pessoas que não participaram da entrega da lei? Fica esse questionamento para que vocês possam pensar. Era esse o aparte que eu queria fazer. Então aqui no primeiro bloco das leis ou da conduta que Deus espera, ele vem apresentando coisas que ele vai mostrar como padrão de santidade. Ele vem apresentando a sua pessoa e fala que não vai abrir mão desses seguintes fundamentos. E para você que está em casa, você vai ver aí nesse slide, nessa apresentação, que tem
o número 4. O número 4 destacado em vermelho entre parênteses. Está dizendo aí: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No finalzinho, eu vou fazer um comentário a respeito do que foi estabelecido como padrão pelos judeus, que foram quem receberam primeiro a lei, né? O que foi colocado como padrão para relacionamento, para tentar cumprir esse mandamento trazido por Deus. Gente, eu já posso dizer, Deus espera que nós nos apresentamos diante dele com interesse, amando as Escrituras, assim como nós amamos Deus, porque nós, amando as Escrituras, nós vamos conhecer a pessoa de Deus. Então tá aqui, uma passagem muito interessante. É importante dizer que ela não foi revogada, que Jesus Cristo não veio revogar isso aqui. Aqui nós temos um resumo, e Jesus Cristo fez um resumo ainda maior quando ele apresentou o Evangelho aos seus discípulos, lá muitos séculos depois de ter recebido a lei. Avançando mais um pouquinho, nós vamos compreender que para uma correta interpretação das Sagradas Escrituras, nós podemos pegar algumas ferramentas que vão nos ajudar a ter uma compreensão, entender acima de tudo esse caráter inerrante da Bíblia. Eu estou falando de técnicas e de parâmetros que vão nos permitir, inclusive, evitar equívocos que são gravíssimos na interpretação, que é uma parte importante da Bíblia. Não é apenas você ouvir, não ser apenas ouvinte, acho que é assim que Jesus diz, mas também ser praticante da palavra de Deus, porque quem só ouve não transforma em absolutamente nada. A transformação, ela passa por ouvir, compreender e começar a praticar, porque nós praticamos aquilo que nós compreendemos e aprendemos a amar aquilo que nós temos uma compreensão mais fácil. Quando nós compreendemos determinada coisa, ela fica mais fácil o entendimento e a aplicação nas nossas vidas. E a Bíblia nos exige isso, que nós tenhamos a Bíblia como um instrumento de prática de fé, mas também que ela venha trazer para nós a transformação nas nossas atitudes. E nós vamos relembrar o que está descrito lá, o que o apóstolo Paulo fez questão de ressaltar quando instruía Timóteo. Toda palavra inspirada, ela é apta e possui um propósito. Ela é apta para quê? Para ensinar, para redarguir, para exortar, né? Para transformar a vida da pessoa. E a ciência vai trazer para a gente ferramentas. Essa ferramenta chama hermenêutica. É uma cadeira obrigatória de qualquer seminário. Mas, pastor, é só quem faz seminário então que vai ter uma boa compreensão da Bíblia? Lógico que não. Mas quando você tem a oportunidade de fazer um seminário, você vai receber orientação e vai abrir portas para você ter conhecimento de técnicas que vão te ajudar a compreender textos e passagens que são de difícil interpretação, quiçá de aplicação na vida prática. E, junto da hermenêutica, nós temos ferramentas que vão nos permitir evitar interpretações distorcidas. É muito comum você, por exemplo, encontrar com pessoas que têm aversão à igreja. Não, eu me congrego só ao Senhor Jesus. E elaboram teses de mestrado para justificar a sua conduta, quando a Bíblia está orientando que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, na verdade, ela é o nosso coração, os nossos pensamentos, é bem verdade. Mas tem uma ordenança que é amar ao próximo. Você não consegue amar ao próximo se você está distante dele. Você não consegue amar ao próximo se você está isolado. Então, você precisa praticar a sua frequência nessa igreja. E eu quero aproveitar aqui para fazer o nosso comercial. Os nossos cultos são às terças-feiras às 19h30,
aos domingos às 18h30 durante todo o mês de fevereiro. E estamos conversando entre os pastores da igreja para prorrogar até que toda a população seja vacinada, pelo menos até o final do primeiro semestre, nós mantermos essa disposição, fazendo apenas um culto aos domingos, que é o culto das 18h30. Temos a rede de jovens e, começando o mês de março, que já encerra o primeiro trimestre, nós começaremos novamente com as redes de homem, redes de mulheres, redes de casais, redes de criança e, aos sábados, os 2 primeiros sábados de cada mês, a rede de jovens, sábado às 19h30, sob a liderança do nosso pastor Licão. E agora eu quero trazer para você um quadro novo, que é o quadro A Igreja Responde. Vamos ver como é que funciona esse quadro? Fica ligado aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Aqui quem está falando é o Tchê. Eu faço parte do Ministério Internacional Yahvé Shammah. E hoje estou aqui para responder uma questão que foi levantada por um dos professores da escola dominical, da escola bíblica da nossa igreja, que é o pastor Jackson. A questão é: Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ponto. O que eu aprendo com esse exemplo? Esse fato dele não ter entrado na terra prometida. É interessante a gente saber por que ele não entrou. Né? E de fato ninguém sabe certo o porquê, mas alguns levantamentos vai falar que é porque ele feriu a rocha 2 vezes, outros vão falar que é porque ele quebrou as tábuas, outros vão falar que é porque ele pediu para que o nome dele fosse tirado do livro da vida em defesa do povo. Enfim, são vários levantamentos, mas ninguém sabe ao certo. Uma coisa a gente sabe, que Deus não age injustamente e ele não faz exceção de pessoas. Quando ele tem de corrigir, ele corrige quem quer que seja, né? Então, o que eu aprendo com essa situação é que o que a gente planta, a gente colhe. Com certeza alguma coisa Moisés plantou para ele colher essa questão de não poder entrar na terra prometida, tá? Mas o que eu tenho certeza também e o que eu aprendo é que, independente de você não receber algo de Deus, não quer dizer que você não vai estar com ele na eternidade, porque Moisés esteve com ele na eternidade. Moisés foi para os céus, ele não pôde só contemplar a promessa, né? Devido a alguma coisa que ele fez. Mas uma coisa é certa, querido: o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. E o que eu aprendo é: o que você planta, você colhe. Alô? A paz do Senhor, até a próxima aí. Tá aí, muito obrigado, Tchê. Uma questão interessante. Você vai encontrar as referências bíblicas para esse questionamento no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 8 até o 11. Também em Êxodo 32, o verso 19. Deixa eu ver se aparece aí para você na tela. E também Êxodo 32, 32. Não apareceu, mas está valendo. E assim nós vamos continuar. Muito obrigado. Se você tem interesse em participar desse quadro, manda aí nos comentários e nós vamos conversando durante a semana. E vai ser muito interessante ter a sua participação aqui no canal da Escola Bíblica Dominical do Ministério Internacional Yahvé Shammah. E seguindo adiante, nós vamos entrar agora em um ponto que eu gosto muito, porque é muito importante. Existem contextos que estão fora da Bíblia e que são importantíssimos para a construção do nosso conhecimento, para a construção do nosso saber, e especialmente vai nos ajudar a compreender mais e mais esse livro tão sensacional, tão maravilhoso que é a Bíblia. Eu sou cristão evangélico há mais de 30 anos e a cada dia que passa eu vejo a Bíblia como mais apaixonante ainda, que ela traz grandes ensinamentos e grandes transformações na nossa vida a partir do momento que nós começamos a estudar. E eu acho essa área aqui muito interessante, muito legal, queria que você prestasse bastante atenção. Existem 2 traduções dos escritos originais que eles merecem destaque e eles trouxeram uma determinada transformação para o nosso saber, para o nosso conhecimento. A Vulgata Latina, aqui é um T só, eu que escrevi 2, o erro aqui é meu, não é
da expressão. A expressão correta é com um T. E também a Septuaginta. Essas traduções, elas tiveram grandes impactos na propagação especial do cristianismo. Nós explicamos na semana passada que o Velho Testamento, principalmente em outras culturas, incluem outros livros que são considerados, sim, deuterocanônicos ou apócrifos, que eles não foram reconhecidos pelo cânon hebraico. E aqui fica um esclarecimento. Por que o cânon hebraico? Porque esse cânon hebraico, ele só se aplica, a bem da verdade, ao Antigo Testamento, por assim dizer. Porque a comunidade judaica não reconheceu Jesus Cristo como sendo o Messias, como o cumprimento da promessa. Nós sabemos que ele é, porque ele testemunhou e testificou, fazendo seus milagres e cumprindo sua promessa, inclusive com o derramado do Espírito Santo, e permitindo que a igreja tivesse a estrutura que ela tem hoje a partir das suas obras. Então, de maneira que foi cumprida em Jesus Cristo. Mas os judeus estão aguardando ainda a chegada, a vinda do Messias, inclusive contrariando o cenário atual, porque hoje o Estado de Israel é conhecido como uma nação livre e independente, e eles estão aguardando um libertador que fosse um libertador bélico, um general, alguém que fosse libertar de uma vez por todas, ou talvez conquistar a terra, e todos os povos, nações, fossem um povo só, que um povo judeu. E nós sabemos que isso não é possível, porque desde o início Deus formou vários povos, várias nações, e Deus quer reuni-los, quer congregá-los, cada um com as suas diferenças, das suas nacionalidades, com as suas etnias, mas todos rendidos a Deus. E gera aqui pra gente um grande debate. Eu volto para reafirmar, estávamos falando a respeito do cânon hebraico, que ele teve a seleção dos 39 livros considerados livros inspirados pelo Espírito Santo e, portanto, traduzindo a vontade de Deus, porque nenhum desses livros contrariou ou trouxe grande divergência para o plano original de salvação de Deus, a partir da narrativa ou da leitura do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, e dos profetas e dos fatos e narrativas históricos, além dos livros poéticos e livros de salmos e provérbios que existem na Bíblia. Todo esse conjunto, ele não trouxe nenhuma distorção, ele não destoou do propósito original de Deus, que é apresentar a pessoa de Deus e os caminhos para alcançar essa salvação. Pois muito bem, tendo esclarecido esse ponto que eu considero importante, nós temos aqui 2 traduções que merecem relevância no nosso estudo. A primeira delas é a Vulgata. Não tem problema consultar o Wikipedia, ele não distorce dos livros dos teólogos, não distorce dos livros e dos manuais de seminário. Essa informação aqui você pode pegar, que é uma informação tranquila e também não vai trazer grandes questionamentos para nós. Mas por que a Vulgata? Porque até então nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, o hebraico e o aramaico, tá certo? O hebraico, nós estamos falando de uma linguagem do Oriente. O hebraico, ele primeiro, nas outras traduções, foram levados ao grego e, por exemplo, para chegar aqui no Brasil, primeiro para o grego, depois para o alemão, do alemão para o português, para chegar aqui, considerando os aspectos que nós estamos falando de colonização da nossa nação, nós estamos falando de descobrimento do Brasil, do nosso território, no ano de 1500. A reforma protestante estava começando a ganhar força na Europa, no mesmo período em que o país, que a nação brasileira estava sendo descoberta. Portanto, nós somos colonizados por padres católicos. Inclusive, a primeira versão da Bíblia que chega ao Brasil, a primeira tradução, é de João Ferreira de Almeida, que é um padre, fez um trabalho que é muito sensacional. Até hoje são Bíblias muito procuradas, porque elas tentam manter uma originalidade, tentam manter uma fidelidade com os manuscritos originais. Mas isso também traz para a gente uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de se manter
uma fidelidade quando você vai passando de um idioma para o outro. Isso tira o caráter espiritual de instrução da Bíblia de maneira nenhuma. Não tira de forma alguma. Mas é bem mais fácil quando você tem uma tradução que ela é direta, e é essa que é a vantagem. A Vulgata Latina é o idioma que pega uma edição, ou seja, é uma versão que traz a tradução direta do aramaico. É isso mesmo? E já vai direto na fonte e traz essa tradução. Ao passo que a Septuaginta, que é a outra versão que a gente vê, ela vai ter a sua tradução passando por esse caminho que eu te falei. Vai passar primeiro pelo grego e depois passar para o idioma para o qual ela está sendo traduzida. Isso oferece algum problema para a gente? Vamos imaginar que nós moramos numa nação como o Brasil, que é uma nação continental. Vocês sabem quantas expressões existem para as costas? Você já ouviu as expressões os quartos, as cadeiras, o lombo, a lombar? Tudo se referindo a uma mesma região. Você já ouviu falar em macaxeira, aipim e mandioca? Estão falando da mesma coisa. E são expressões utilizadas em diferentes regiões da nossa nação, que eu não considero ser uma nação tão grande assim. É muito grande, sim, mas para ter essa variação no tempo em que nós vivemos, em que a informação é quase que global, são diferenças que são consideráveis. A mesma coisa para mexerica, bergamota e, se forçar um pouquinho, para tangerina. Vocês acham que essa coisa ela pode trazer algum prejuízo literário? Eu acredito que para o todo, não, porque a ideia principal é a apresentação da Bíblia, é a apresentação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o plano de redenção e os caminhos que vem dando, né? Apresentando tudo isso diante de uma narrativa não cronológica, mas uma narrativa histórica, uma coisa que tenta fazer lógica, como é a Bíblia e como nós aprendemos na semana passada. Mas existem pessoas que levam as coisas à literalidade, ao pé da letra, o que é muito bom. É bom ter pessoas que são mais estudiosas, que não se contentam com explicações superficiais, que buscam, aliás, deveria ser esse o nosso desejo, de manter uma busca constante de aprendizado e de estudo e de busca por conhecimento a partir do entendimento das Sagradas Escrituras. Mas essas pequenas diferenças de interpretação geram o que nós temos hoje de debates que às vezes são até desnecessários, porque o grosso da Bíblia, o que precisa ser entendido da Bíblia é justamente esse seu aspecto de alcançar, de apresentar o reino dos céus e apresentar o plano de salvação, dando os caminhos, as diretrizes, os parâmetros para que eles sejam seguidos. Mas quando você entrega, é bem verdade isso, inclusive nos cursos de formação de coaching eles ensinam bastante isso, que é o telefone sem fio. Você conta um caso para uma pessoa e pede para que essa pessoa vá contando esse caso numa cadeia de diversas pessoas. Quando você chega na última pessoa, com certeza vai ter perda de conteúdo literário. Ou a pessoa vai entender de uma forma e explicar com as suas próprias palavras. Isso se chama interpretação. Fazendo isso, existem algumas distorções. Então, se você estiver procurando um bom entendimento, procure as traduções que são mais próximas do original, da língua nativa, da língua em qual a Bíblia foi escrita. Essa é a nossa recomendação e cabe aqui essa explicação. E aí fica o comentário que eu me comprometi a fazer no início. Você vai lembrar lá nos mandamentos que Deus ele não perdoaria quem tomasse o seu nome em vão, né? Não pronunciar o nome de Deus em vão. Qual que foi a solução encontrada pelos judeus? A pronúncia do nome de Deus, que Deus mesmo não se apresenta como Deus, ele se apresenta como Senhor dos Exércitos, eu sou,
o eterno, e aí tem aí o tetragrama impronunciável. A letra Y, em qualquer alfabeto, em qualquer alfabeto, ela é uma consoante. As vogais são 5 conhecidas, A, E, I, O, U, não tem outras, são essas as vogais. Então, o nome de Deus sempre nos escritos, ele, depois de recebida a lei, ele foi colocado como um tetragrama, ou seja, 4 consoantes, que são, inclusive, são expressões comuns. No aramaico é muito comum encontrar essas expressões, para que ninguém pronunciasse. Essa foi a solução encontrada e que é muito curiosa mesmo. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa escola bíblica, eu espero que você tenha gostado. Convidamos você a participar e pedimos para que você compareça aos nossos cultos. Hoje às 18h30 nós temos o culto com muito louvor, com muita celebração e uma palavra abençoada para você. Contamos com a sua presença. Fica com Deus, um grande abraço e até o domingo que vem.